E hoje vamos bater o papo com quem, Calduzão? Grande Anderson Moraes. Prazerzão, meu irmão, mais uma vez ter vindo. Cara, CEO da Agenda Edu, são mais de 2,5 mil escolas, mais de 2 milhões de usuários. Cara, muita gente, muita gente. Eu te conheci no início, startup e tal. Conta um pouquinho da tua história aí pra gente. Primeiro, prazerzão você tá aqui. E conta um pouquinho dessa jornada de empresário. Justamente, o business plan é justamente para montar essa jornada, criar essa jornada e montar pra galera entender que não são só flores, né? Que também tem uma jornada dentro disso. Não, na verdade, flores vêm de vez em quando. Mais espinho do que flores. Mais espinho, né? Mas, cara, eu sou cearense, assim, nasci e me criei aqui no Ceará. E acho que eu tenho uma história com a educação muito forte, né? Eu sempre brinco que falar da Agenda Edu e de como é que eu caí nela é falar um pouco de onde eu vim, né? Da minha história. Então, minha mãe é a filha caçula de uma família de 16 irmãos, nasceu no interior do Ceará e tal, veio estudar aqui muito cedo, e ela sempre valorizou muito a educação, né? Então, acho que na jornada dela, ela pensava, pô, se eu quiser ser alguém na vida, eu vou ter que estudar, vou ter que fazer alguma coisa. Só que às vezes a vida da gente acontece numa dinâmica diferente do que a gente planeja, né? Então ela acabou casando, teve filho e tal. Só que quando eu tinha ali uns 10 anos, mais ou menos, eu vi minha mãe se formar na universidade pública. Ela passou em pedagogia, se formou e tal. E pelo exemplo da minha mãe, eu vi meu pai se formar na Estadual do Ceará em administração, e já foi uma jornada de educação tardia, né? Então, tu era filho único ou teve quantos? Não, tem eu e minha irmã. Tu e tua irmã. Eu e minha irmã, que é a Vanessa. E aí, eu e minha irmã, a gente viu meus pais se formar já idade mais pô, tinha 11, minha irmã já tinha uns 14, ela tem uns 4 anos de diferença e tal. E eu acho que, cara, você tem uma visão muito clara de como que a vida da pessoa muda depois daquela jornada, né? Qual que era a vida da minha mãe, o que ela tinha que fazer, qual que era a luta ali, qual que era a vida do meu pai, qual que era a luta e tal. Então a gente sempre viu eles no corre ali, mas, pô, depois dessa jornada de educação formal, as coisas começaram a evoluir mais rápido, acelerar, né? Da casa, o transporte, a qualidade e tal de uma série de outras coisas. E eles sempre foram muito focados ali em mostrar pra gente esse valor da educação, né? Então, acho que, pô, eu sou um cara super privilegiado. Porque, assim, apesar de eu ter nascido na periferia, pobre, e uma série de outras coisas, eu tinha pais que valorizavam a educação, ponto. Então, assim, só isso aqui já me coloca à frente de muitas outras pessoas que podem ter, talvez, tido a mesma jornada de grana, de mesmo start e tal, mas que talvez tinham pais que não se preocupavam tanto com a visão de educação. Então, vejo que meu pai e minha mãe se esforçavam pra caralho. Meu pai andava de ônibus pra pagar colégio particular pra gente, enquanto ele poderia ter um carro, entendeu? Então, enquanto outras pessoas... É difícil. E o bom que tu viu a colheita dos frutos mais de perto, né? Porque como eles se formaram mais tarde, você viu que melhorou depois daquela transformação. E tinha discernimento para entender que aquela colheita ela veio por conta de uma renúncia. Então, assim, aquela coisa, pô, o cara andava de ônibus para poder botar os filhos num colégio pagando alguma coisa. Pô, acordava cedo, dormia tarde, tinha que, pô, voltar de madrugada quase ali, que às vezes você vai, porque ele trabalha lá no Horizonte, então, pô, pegava o primeiro ônibus 5 horas da manhã para chegar lá, para voltar e tal. Então, acho que a gente entendeu que a educação era um caminho, um vetor de transformação social. Seu pai tinha quantos anos nessa época? Cara, acho que ele devia ter uns 30 e pouco. Hoje ele tem 63, então, acho que na época, tô falando que uns 20 anos atrás e tal.